A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruch, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Amigos e irmãos, famílias do céu e da terra, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus.
Nós agradecemos muito aqui a companhia de todos vocês, seres da terra e do céu da terra. E vamos então, como sempre fazemos aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, antes de qualquer atividade, nós sempre oramos, nós sempre falamos com Deus através da oração para entrarmos nesta sintonia elevada. Então, vamos fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração. E logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, nós vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos, num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Meus amigos e irmãos, com que satisfação eu estou falando para vocês, idealistas, pessoas de boa vontade, que sabem que a felicidade nossa está em fazer o bem, em observar os passos de Jesus, que sempre ponderou que devemos nos amar uns aos outros como ele nos tem amado. Muitas pessoas dizem, mas se eu amar, eu vou ficar indefeso nesse mundo de tanta violência. Quem foi que disse isso? Se a gente cumpre os ensinamentos do Cristo de Deus, ele há de nos proteger, mas também nos testa para ver a nossa resistência. É uma satisfação estar com vocês nessa reunião em que todos estão pensando em melhorar, para melhorar a humanidade. Mas, irmão Paiva, nós somos poucos para melhorar a humanidade. Mas se Jesus pensasse assim, ele não teria nos dado um exemplo de dedicação que chegou até o sacrifício. Mas sua doutrina passada dos 2 milênios aí está. E os que nos antecederam na marcha pela evolução da humanidade? Se eles temessem alguma coisa. Mas eu quero que vocês saibam que eu tenho sempre vocês aqui, dentro do meu coração. Porque é o que vale. E sempre pensando no progresso desta obra maravilhosa aqui nesse mundo que precisa de muita boa vontade. Que a paz de Deus esteja agora e sempre no coração de todos. E vamos terminar com a prece de Jesus, nosso Senhor, para fortalecer todo mundo, aqui e na casa de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação,
livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Um abraço a todos e viva Jesus! Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo de hoje. Deixa eu já agradecer todo mundo que está aqui nesse momento, ao vivo, participando dessa live, dessa transmissão, a irmã Olívia, a irmã Maria Nazaré, estou vendo aqui também o pessoal lá de Guararema, irmão Cláudio, tudo bem? Ó, eu acho que a irmã Isilda está aqui com a gente também, né? Irmã Isilda, se eu não me engano, ela está sempre participando aqui com a gente. Seja bem-vindo. Pode abrir a câmera aí, se quiser, o microfone para falar. E hoje, gente, eu vou dedicar aqui a reunião a uma pessoinha muito especial para mim, né? Que é a minha irmãzinha caçula, que é a Monique. Eu não sei se ela está aí, mãe, mas hoje ela completa aí mais um aninho de vida. Então, para Monique, tudo! Tudo! Então, como é que é? É paz? Paz. Saúde e muita luz. É hora, agora, de receber as bênçãos de Jesus, de Jesus, de Jesus. Ei! Parabéns, tia Mona! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Com Jesus! Com Jesus! Muito bem. Vamos lá? Depois você vem aqui, tá? Pode participar daqui. Tá bom? Ei, papazinho. Tá. Depois você vem aqui. Pode vir aqui depois, tá? Ó, eu fui fora com esse. Não, hoje não. Hoje não preciso, tá? Muito bem. Já tá negociando que ela quer usar o fone de ouvido. Parabéns, Mona. Feliz aniversário, né? 18 aninhos. Parabéns, hein? Na hora que ela for comentar ali, se ela quiser falar um pouquinho, fica à vontade. Muito bem, gente. Nesse clima, né, sempre familiar que a religião de Deus proporciona para nós, nós vamos continuar, então, o estudo aqui, né, da coleção, ó. O estudo do livro do irmão Paiva Neto, Os Mortos Não Morrem, tá bom? Ó, já estamos, gente, ó, já partindo aqui para os finalmente, hein? Quanta coisa, hein? Dentro ainda do capítulo Materializações nos Atos dos Apóstolos de Jesus, parte final, né, parte 5 final. Agora nós vamos ao subtítulo, na página 373. A energia espiritual humana num flash. Gente, esse trecho ele é um pouco longo, tá? A gente vai ler ele inteirinho, claro, mas se de repente a gente entender que ficou alguma coisa para trás, talvez na semana que vem a gente retorne nele, tá? Lembrando que o estudo nosso aqui nunca é pensado na quantidade, né? Mas sempre na qualidade, para que a gente possa entender. Por que eu trago esse comentário prévio, tá, gente? Porque a gente sabe, né? A gente tem acompanhado aí, e eu quero agradecer a todos vocês, né? A gente vê o pessoal aqui que assiste a nossa live, compartilha os nossos vídeos, né? A gente grava aqui o nosso estudo, e o pessoal tem compartilhado, né, irmã Olívia? Sempre é uma das primeiras, né, irmã Olívia? Compartilhar lá no Facebook e tudo mais. Então, chega muita gente, né? E a gente acredita que esse nosso estudo ecumênico aqui, né, que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos dá a oportunidade, chega a muitos corações. Então, às vezes esse vídeo chega para alguém que ainda não está habituado, né, com o estudo. Então, a gente vai tentando esmiuçar aqui de uma maneira cada vez melhor, tá? Então, se você caiu aqui, né, como se diz, de paraquedas, né, viu esse vídeo, clicou, quis saber um pouco mais, esse livro, né, que é do escritor Paiva Neto, Os Mortos Não Morrem, ele vem justamente bradar que a vida é uma continuidade eterna, né, que nós não morremos. Os mortos, eles não morrem, né? Morre-se
a parte física, o corpo físico, mas tudo aquilo que a pessoa é e representou, e o seu espírito eterno continuam mais vivos do que nunca. Então, esse livro trata de muitas evidências da própria ciência, a gente, quem está acompanhando sabe, né? Da própria ciência que fala bastante, né? Que tem já estudado bastante sobre essa questão da continuidade da vida. E é o que a gente vai ver nesse trecho. Ele é um pouco técnico, tá, gente? Então a gente vai ler aqui um pouco mais devagar, tentando entender aqui, mas é muito importante que a gente realmente abra o nosso coração para não só para esse estudo de hoje, mas todos os estudos, né? Vamos lá, então. Livro do escritor Paiva Neto, Os Mortos Não Morrem, página 373. Essa edição é a primeira que eu tenho em mãos. A energia espiritual humana num flash. Conforme abordado no início desta obra, entre os dias 20 e 23 de outubro de 2004, o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o Parlamundi da Legião da Boa Vontade, em Brasília, Distrito Federal, foi palco da segunda sessão plenária do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV. O tema foi, aspas, discutindo a morte e a vida após ela, fecha aspas. Ao todo, 32 renomados conferencistas do Brasil e do exterior expuseram suas reflexões e estudos acerca do assunto, promovendo, numa atmosfera fraternista, o intercâmbio entre o conhecimento científico e o das várias tradições espirituais. Além dos presentes no plenário do Parlamundi, que ficou superlotado, milhares de pessoas acompanharam em tempo real as palestras por meio da super rede Boa Vontade de comunicação, Boa Vontade TV, super rede Boa Vontade de rádio e portal boavontade.com. Destacamos um dos pontos altos do encontro, a pesquisa do Dr. Eduard Krzyzanowski, PhD em Física pela Universidade Politécnica de São Petersburgo, na Rússia. Ele abordou a técnica GDV, sigla em inglês para visualização da descarga em um gás, que permite retratar e examinar o campo energético humano. Essa técnica foi inspirada nas experiências feitas pelo pesquisador e inventor russo Semyon Davidovich Kirlian, 1898-1978, e pela esposa dele, a professora e jornalista Valentina Krysanovna Kirlian. Não tem a data de nascimento dela, mas tem a data de retorno, né, à pátria espiritual, né? A data não, né, o ano pelo menos, 1972, as quais resultaram nas conhecidas fotografias de Kirlian. Essas fotografias aqui, gente, a gente estudou no sábado passado, ó, na segunda-feira passada. Antes de continuar aqui, saudar a irmã Nedi. Tudo bem, irmã Nedi? Seja bem-vinda, Deus está presente. Deus está presente, viva Jesus! Oh, que bom ter a senhora aqui, irmã. Parabéns. Obrigado pela presença, tá bom? Continuando aqui. Então, livro Os Mortos Não Morrem, página 374. Abro parênteses para registrar o que aponta estudiosos na vida do padre Landel de Moura, antes citado nesta obra. Apesar de não se ter encontrado as possíveis fotos produzidas por esse inventor brasileiro, há documentação que sustenta que ele tenha pioneiramente investigado esse fenômeno 3 décadas antes do casal Kirlian. A professora Vânia Maria Abate, do Núcleo de Pesquisas e Estudos Landel de Moura, atesta. É visível que Landel fotografou o perianto, aura humana. Não há dúvida, ele o declara.
Com relação à técnica GDV, desenvolvida pelo Dr. Konstantin Korotov, é um sobrenome russo, né? Dr. Constantino, vou pular aqui o sobrenome dele, tá? Diretor adjunto do Instituto Federal de São Petersburgo de Pesquisa de Cultura Física e presidente da União Internacional da Bioeletrografia Médica e Aplicada. Ela consiste nos seguintes princípios explicados pelo Dr. Krzyzanowski em sua palestra. Desculpa aí a pronúncia dos nomes, tá, gente? Que é bem... São sobrenomes russos, então não é uma língua que a gente está acostumada, né? O dedo pode ser qualquer outra parte do corpo. É colocada no prato dielétrico, sob uma alta frequência produzida por um campo eletromagnético. Uma emissão explosiva de elétrons e fótons vai aparecer no espaço gasoso em volta do dedo. No meio gasoso, veremos, então, chamada descarga energética. Essa imagem, numa câmera de vídeo e numa câmera digital, pode ser transferida para o computador. E, então, por meio do nosso equipamento, podemos analisar essas imagens. Então, vejo, né, tentando aqui esmiuçar um pouco mais para, né, que são termos muito técnicos. Então, eles criaram essa técnica GDV, né, que é uma sigla em inglês que significa visualização da descarga em um gás. Então, eles fizeram esse experimento, podemos dizer assim, né? Não somos especialistas na área, então a gente vai tentando usar de uma forma mais, colocar de uma forma mais informal. Então, aí eles fizeram esse teste, né? Rafael. Oi, irmã Nedir, pode falar. Com licença um pouquinho, que eu vou pegar trocar o aparelhinho aqui, que eu não estou escutando direito, eu vou trocar aqui, tá? Tá, fica à vontade, irmã Nedir, fica à vontade, tá? Agora não pode ficar falando, o papai está explicando, tá bom? Mas pode aqui falar oi pro pessoal, não tem problema, tá bom? Então, gente, né, eles fizeram essa foto, né, e eles colocaram, né, nesse prato dielétrico sob alta frequência. Então, assim, é como se fosse um experimento, né, e eles estavam conseguindo captar, além da foto, né, outras coisas mais, né? Então, isso mostra, gente, o quê? Que mesmo isso, a religião de Deus, né, e as religiões, de uma certa maneira, já intuíam isso há muito tempo, né? Nós somos mais do que este corpo físico. Existem algo que vai além, né, da matéria, além dos sentidos, né, que todos nós temos. E isso, os próprios equipamentos, né, mesmo em algum momento sendo rudimentares, né, em algum momento, eles conseguem captar algo a mais, né? Não sei se todos já viram, depois eu vou tentar procurar aqui. Oi. Tô com sonho. Então vai deitando lá. Então dá tchau pro pessoal lá, então. Vai lá, Naná, não tem problema, não. A mamãe tá lá já, pode ir lá, tá? Então, retomando, né? Não sei se vocês vão lembrar, depois eu vou tentar procurar aqui, mas tem uma foto, né, mãe, do irmão Paiva, ele entrando, foi até uma capa, né, da revista Jesus Está Chegando, né? Ele passando por um portão, eles tiraram uma foto, só que tem uma luz muito forte, né? E não era o sol, não era a pessoa que tirou a foto, não estava ali, né, como se estivesse de frente ali ao sol, né? Foi um registro, né, num momento muito especial, né? E fisicamente você não consegue entender, porque não era um facho de luz
elétrico, de um poste, de uma lâmpada, nem do próprio sol, né? Então, para mostrar o quê, gente? Que nós carregamos, né? Nós somos energia, né? A matéria, né? Falando aqui leigamente, tá, pessoal? Novamente, né? Eu não sou aqui um cientista nesse sentido, mas nós somos energia, né? A matéria é essa, né? Essa energia condensada em átomos que vai formando as coisas, mas é energia, né? E a gente já aprendeu aqui na religião divina, por exemplo, né? O irmão Paiva trouxe esse conceito, né? Vocês vão lembrar, a gente sempre cita aqui. Ele diz que energia é o nome científico que podemos dar ao espírito, né? Então veja, né? O irmão Paiva está trazendo aqui uma nova, um novo momento aqui de pesquisa da própria ciência, e a própria ciência está dizendo que, olha, a gente viu coisa a mais do que numa foto, podemos dizer assim, né? Deveria acontecer. Então, a gente percebe que a ciência já tem tocado bastante, né, nessa questão da coisa espiritual, né? Ela tem chegado nisso, mas ela vai avançar um pouco cada vez mais, tá? Só para a gente entender, né, como é muito técnico, então a gente não se perder aqui. Ele ainda esclarece que, de acordo com seus estudos, cada setor do dedo corresponde a uma parte do organismo. Então, medindo o campo energético em volta do dedo, podemos construir um campo eletromagnético, um campo energético em volta da pessoa. A aplicação dessa técnica ocorre em 4 frentes de pesquisa: na medicina, no esporte, em teste de materiais e na água, e em estudos da consciência. Desde 1999, foi reconhecida oficialmente pelo Ministério da Saúde da Rússia e certificada na Europa. Durante conferência, foram apresentadas diversas imagens correspondentes ao estado energético de pessoas em meditação, bem como de curandeiros antes e depois de iniciarem suas atividades mediúnicas. Foi realizado interessante experimento com voluntários do auditório. O Dr. Krizanovski aferiu a energia dos candidatos e, em seguida, eles peregrinaram no Templo da Boa Vontade, cujo brado é "Os mortos não morrem", que fica ao lado do Parlamundi da LBV em Brasília, e beberam da água fluidificada na fonte sagrada do TBV. No retorno, notou-se nos indivíduos uma condição de equilíbrio e refazimento energético, analisou o cientista russo. Então veja que ele fez ali algo, ele trouxe alguns dados, né, dessa pesquisa, e ele fez ali no dia, na conferência ali no Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV em 2004, gente. Olha que interessante. Então, eles aferiram, né, as condições antes desses nobres irmãos circularem pelo TBV, né, pelo próprio TBV, tomando da água fluidificada, né, participando ali de toda a mística do TBV, e depois olha que interessante, né? No retorno, notou-se nos indivíduos uma condição de equilíbrio e refazimento energético, analisou o cientista russo. A principal e mais interessante conclusão é que houve uma diferença muito perceptível antes e após voltarem do TBV. Os voluntários tiveram suas energias fortalecidas e distribuídas, além de ficarem muito mais claras. Eu sabia que as pessoas amavam o Templo da Boa Vontade e queria comprovar no campo da física porque existia esse amor. Percebi que a energia ficou mais forte, intensa, mais bem distribuída e com maior brilho depois da visita
ao TBV. Elas gostam de se sentir mais fortalecidas e por isso vão ao templo. Eu também fui lá e me senti dessa maneira. O templo da boa vontade trouxe um melhoramento na condição de vida delas. Que coisa, gente. Tá vendo? Né? Ah, mas irmão Rafael, espiritualidade, energias, coisas físicas, está aqui. Não é um religioso falando disso. Não é o irmão Paiva, por exemplo, falando do TBV. Não é um cristão do novo mandamento de Jesus ou um legionário da boa vontade que está dizendo que o TBV faz isso. É um pesquisador, gente. Fisicamente, ele notou a diferença nas vibrações e tudo mais. Então, veja o poder da espiritualidade quando a gente realmente abre o nosso coração. Você mesmo pode notar nesse momento. Tenta lembrar, antes de iniciarmos aqui a nossa reunião, nosso estudo, e agora? Parece que a gente já está mais leve, depois da oração, principalmente depois da oração do Pai Nosso, parece que a gente está mais leve, parece que a gente, sabe, fica com o ar ali, a atmosfera, ela fica tudo mais transparente. É o poder da oração, é o nosso comprometimento e a nossa conexão com o plano espiritual, com essas boas energias. Então, tudo muda, tudo vibra. Inclusive, gente, a matéria, que também é espiritual. Tudo é espiritual. O irmão Pai fala no seu outro livro, Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. Tudo é espiritual, inclusive a matéria, que nesse momento se encontra mais densa, mas também parte de situações e de vibrações espirituais. Daí a importância de, agora, principalmente, que com as bênçãos de Deus a gente não está mais em pandemia, é quase que uma obrigação nossa estar no TBV, gente. Olha a diferença que faz só de visitarmos o templo da boa vontade. Então, é um esforço de cada um, é uma missão de cada um. A gente, claro, não vou abrir aqui, a gente sabe que são vários contextos, e enfim, mas é importante estarmos lá. Aproveitarmos que o TBV ele existe, né, como essa fase transitória para que a gente possa se elevar. Continuando. Esse amor pelo templo do ecumenismo divino, o templo da paz, muito se deve ao fato de, desde que tive a honra de inaugurá-lo, então, agora são palavras do irmão Paiva, em 21 de outubro de 1989, ele vir ecumenicamente acolhendo almas e corações, formando uma grande corrente terra-céu. Da sua abrangente constituição, destacamos a missão do Templo da Boa Vontade, sede espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é infinitamente mais ampla, porque adentra o território do invisível, o mundo dos espíritos, não como algo abstrato, mas como realidade concreta, cuja aceitação resultará numa extraordinária renovação da humanidade terrestre, que aprenderá muito com os vivos que habitam o mundo dos mortos, aqui entre aspas, e que não se encontram mortos coisa nenhuma. Retomando a pesquisa, uma das modalidades investigadas em parceria com o Dr. Korotov, acho que é assim, acho que eu acertei o sobrenome lá do doutor, é quanto ao campo energético de pessoas falecidas. Sobre isso, o Dr. Krizanovski, na ocasião, contou que mediram as pontas do dedo de pessoas mortas e examinaram os dados coletados. Então, eles fizeram isso com quem fisicamente estava vivo, né? E agora com quem, né, cujo corpo, né, já havia perecido, né? Então, esse irmão, essa irmã, enfim,
já havia retornado para o plano espiritual. Agora vamos ver qual resultado deu. O que observamos em geral foi dividido em 3 grupos. Um grupo contém as pessoas que tiveram uma morte natural e calma. Elas tiveram uma distribuição energética calma. Então, houve apenas um pequeno pico energético. Após 8 horas da morte, houve tranquila variação. O segundo grupo se refere a mortes inesperadas, como, por exemplo, num acidente de carro. Então, tivemos uma grande amplitude de pico e, após certo tempo, tivemos a mesma imagem com pequena variação. E o terceiro grupo se refere ao de pessoas que cometeram suicídio. Então, parece-nos que a alma da pessoa quer voltar para consertar essa situação. Que coisa, hein, gente? Observou-se uma grande oscilação. Essa oscilação durou até 5 dias após a morte. Nos grupos de pessoas que não cometeram suicídio, essa variação acabou em 3 dias. Esses são os 3 grupos. Em geral, esses são os 3 grupos. Em geral, nosso objetivo é construir, a partir dessas imagens, um modelo de consciência. Se pudermos construir um modelo de consciência antes e depois da morte, então podemos construir um modelo de interação entre uma pessoa e Deus. Ao fazer isso, podemos descrever fenômenos religiosos. Que coisa, hein, gente? Fantástico, fantástico, fantástico. Bom, eu gostaria de avançar para o próximo subtítulo, mas como a gente sempre fala aqui, a gente não quer quantidade, né? A gente quer qualidade. Né? Então, assim, né? O que eu entendi, e aí eu quero a visão aí de vocês também. É mais uma vez a ciência colocando para nós que, olha, a gente, ciência, né? Cientistas, enfim, a gente não bate o martelo, mas a pulga atrás da orelha já não tá uma pulga só, irmã Edith. Tá 2, tá 3, tá 4, tá 10 pulgas atrás da orelha, né? Porque a gente está vendo e percebendo que, né, a gente, eu digo como ciência, né, cientistas, que existe algo além. Vocês perceberam, né? Essa amostragem que eles fizeram, né? E o final aqui da fala, né? Ao fazer isso, né, se eles conseguirem medir realmente o antes e o depois, poderemos descrever fenômenos religiosos. Então, gente, falando a grosso modo, lembrando que, novamente, eu aqui não sou nenhum especialista falando aqui pela ciência nesse sentido, mas é finalmente, de alguma maneira, comprovando Deus em laboratório. Claro, né? É uma pobreza até de linguagem, resumir a Deus a isso, mas é finalmente a ciência falar assim, não, tá aqui, ó. A gente conseguiu comprovar com método científico, com coisas que os cientistas, dados que os cientistas entendem que são verdadeiros. Não apenas relatos, não apenas alguém me disse que foi assim. Porque a questão, muitas vezes, para que a gente acredite na espiritualidade, para as mentes que já estão mais abertas, só o fato de você contar ali um fenômeno, você entende, acredita. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, isso não tem ligação. Então, a ciência vem trazendo tudo isso. Enquanto eu estava estudando aqui o trecho de hoje, para a gente refletir, eu me lembrei daquele outro teste em que uma médium, não sei se vocês vão lembrar, ela entrava em contato com outro espírito e os batimentos cardíacos, a respiração, a saturação do oxigênio, tudo mudava na pessoa. Eram 2 pessoas mesmo.
é um fantástico. E ali, né, eu não lembro qual era o cientista ou o doutor, mas está aqui no livro Os Mortos Não Morrem. Ele fazia as medições, mas assim, é a mesa, fisicamente é a mesma pessoa. Como é que o batimento muda? Vocês vão lembrar que até, não sei se a médium ou o espírito que essa médium acessava estava até com saúde melhor. O médico citava, uma estava com uma saúde um pouquinho mais precária. Então, novamente, gente, veja que o livro Os Mortos Não Morrem, a gente bate nessa tecla porque é importante. O livro Os Mortos Não Morrem não é apenas a religião de Deus, do Cristo, do Espírito, dizendo os mortos não morrem, você tem que acreditar na vida eterna, os mortos não morrem, você tem que... Não, o livro é muito mais abrangente, ele está mostrando para nós, primeiro, as consequências de que a nossa vida é eterna. Então, se ela é eterna, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, isso vai sempre reverberar na nossa alma, no nosso espírito. Até comentava com o pessoal que participou na reunião da Comunhão com Deus neste último sábado, aqui em São José dos Campos. A gente falava um pouco, estava estudando o editorial da nova revista Jesus Está Chegando, 173, né? Derrota, só derrota, derrotado. E a convocação, né, que a religião divina faz, através do irmão Paiva e tudo mais, sobre prepararmos os caminhos para a volta triunfal de Jesus. E aí, eu comentava com o pessoal ali no momento. Imagina, olha que coisa. Passados milênios, né, pensando aqui no calendário humano, só para a gente ter uma referência, mas passado muito tempo, a gente já podendo, né, numa evolução, habitando outros planetas, ou o próprio planeta Terra, já num outro momento, num plano de regeneração, enfim, porque a vida continua e a evolução continua. E aí sermos lembrados, gente, sermos lembrados, olha, a irmã Nedi ali, né, naquela encarnação ela chamava Nedi, naquela encarnação ela chamava Olívia, né? Enfim, só para trazer aqui. Eles, lá naquele tempo, no plano Terra, enquanto ainda era um plano de expiação, elas ajudaram a preparar os caminhos para a volta triunfal de Jesus. Elas colocaram ali, né, as suas ações em evidência. Imagina ser lembrado, hein, irmã Nedir, irmão Livre, é claro, eu estendo aqui para todos. Imagina você ser lembrado e reconhecido, né? Porque o próprio Jesus fala, hein, gente? Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos. Então, não é conhecido, é reconhecimento de que nós fizemos parte de uma história muito grande, de uma transformação muito grande. Mas também as consequências ruins também vão reverberar. Então, o livro Os Mortos Não Morrem justamente fala disso, de coisas que a ciência está entendendo e de que, a partir do momento que a gente compreende que a vida é eterna, então as nossas ações também, elas se ampliam. Então, é uma chamada à responsabilidade muito grande mesmo. Então, que a gente possa se esclarecer. E aí, cada um aqui, pessoal, faz o seu exame de consciência. Onde que eu preciso acertar? Aonde que eu preciso melhorar? Aonde eu estou acertando, se eu posso fazer mais? E aí a gente vai, né, cada dia subindo aí um degrauzinho nessa evolução. Vamos lá, então, quero ouvi-los aqui. Vamos lá, começar com a aniversariante aí do dia, Dona Monique. Vamos lá, seja bem-vinda, Deus está presente. Vai ter que falar rapidinho aí, porque eu quase que monopolizei aqui, hein, irmão? Então, vamos lá. Deus está presente a todos. Obrigado pelo carinho de vocês, pelas felicitações. É muito grande a receber os parabéns. Eu vejo isso, né? Um carinho que vocês dão, o carinho que sempre preocupa. Eu digo isso, carinho que o Rafael dá para mim. Todo momento que eu passei, ele sempre estava do meu lado, te dedicando. E eu tenho a agradecer a você. Eu agradeço que eu tenho a minha
a minha sobrinha, que traz muitas alegrias para mim. Ela sempre, aquele sorriso, sempre brincando com a gente, sempre mostrando um caminho. Então, eu tenho a agradecer a que eu tenho a minha família, porque o presente a gente recebe, sim, mas o maior presente é a família. Então, eu tenho a agradecer a minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus dois, que agora eu tenho, né? Tenho o Theo. Então, eu tenho a agradecer mesmo de coração e nunca esquecer esse amor que eu tenho e esse amor que você repassa para mim. Então, eu tenho a agradecer de coração. E voltando aqui, é realmente, né? Nosso objetivo é a gente praticar esse novo mandamento, que amai-vos aos outros como eu vos amei. E ele percebeu isso, ele passou e ele sentiu o que estava acontecendo. Então, por isso que às vezes quando a gente tropeça, a gente cai, mas o próximo ajuda. É muito triste ver a pessoa atropelamento, né? É muito triste ver a pessoa que foi atropelado. Nossa, tá um desespero na gente, porque a gente fica preocupado com o próximo também, porque o próximo é também a família. Por isso que a gente tem que prestar atenção das coisas. O que eu estou fazendo? Como o Rafael falou, será que eu estou fazendo coisa certa? Será que eu tenho que melhorar aqui? Será que eu tenho que melhorar ali? Ou estou melhorando e eu tenho que fazer mais? Então, cada um tem que fazer a reflexão para que a gente está aqui não só o passeio, a gente está aqui para aprender. Porque lá no mundo espiritual é uma escola, mas aqui também é uma escola. A gente está estudando, né? A gente está estudando os livros, que é do meu pai, a gente está aprendendo com ele, né? A Bíblia Sagrada, o Apocalipse, né? Que eu gosto muito de ouvir, que é de terça a sexta, e eu estou aprendendo ali. E muitas tripulações que estão acontecendo já aconteceu bem lá atrás. Então, eu aprendo muito isso. E também eu aprendo muito o Apocalipse, que eu falava para minha mãe, não entendia nada. Eu perguntava um monte de coisa para ela. E com o meu pai, eu estou aprendendo o Apocalipse e os livros que eu estou lendo, eu estou aprendendo também. Eu sempre falo aqui que quando a gente tem problema de memória, eles falam, que eu já ouvi um médico que passou na televisão, que quando a gente tem problema de memória, não consegue lembrar das coisas, o principal é a leitura. Por que a leitura? Né? Eu não sou cientista, né? Mas eu já ouvi falar isso. Por que a leitura? A leitura ela é importante porque ela raciocina o seu cérebro. Por quê? Porque a leitura ela vai te ajudar a lembrar das coisas, a lembrar o que você deixou, onde está. E a leitura ela traz isso, ela traz na nossa mente, né? Por isso que é bom ler. O meu pai sempre fala, leitura é muito bom você ler, porque vocês vão aprendendo escrita que eu escrevo ali. Vocês vão aprender comigo. Então, a leitura é importante. Tudo isso aí que está falando, que ele visitou no TPV, é muito importante a gente ir para Brasília, porque lá é sagrado, gente. É um lar, nossa, que você sai dali, volta para sua cidade renovada. Né? Você entra, mas você sai renovado, os ambientes, que a gente sempre consegue acalmar, né? Porque de terça tem no entrar no silêncio, é isso. Entrar no silêncio, o que é? É ir num lugar bom. O que você mais gosta de ir é o templo da boa vontade. É ali, é um agasalho, como o meu pai, é um agasalho. Ele recebe todo mundo.
não só da religião de Deus, ele recebe de outras religiões. E muitas religiões já falou, nossa, o tempo da povo está muito bom, os ambientes é muito bonito, eles já relataram isso. Então, é importante a gente renovar, praticar um pouquinho mais. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai fortalecer, mais a gente vai corrigir nossos erros, não errar mais, né? Que é muito importante a gente não errar, não tropeçar no caminho, né? Vamos pensar nas coisas boas, que isso é importante para a gente não cair essa bandeira, levantar essa bandeira e dizer, eu posso. Se eu errei, eu vou fazer mais. Eu vou corrigir naquilo que eu errei. Se eu xinguei a pessoa, eu vou lá, vou pedir desculpa. É isso que a gente tem que começar. Um pouquinho detalhe a gente começa, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, porque nós temos um anjo da guarda, a gente tem Jesus, que é maravilhoso para todos nós, que está 24 horas por dia. Então, é importante a gente renovar e renovar nossos destinos, né? Como fala, todo dia é dia de renovar nossos destinos. Então, todo dia a gente pode renovar o nosso trabalho, a nossa dedicação, né? De estar ali representando a religião de Deus, que é tão bonito quanto a gente representa, né? Para mostrar para as pessoas, não ser melhor que a religião, não, a gente mostrar que tudo que eu recebi, você pode receber também. Isso é muito importante. Muito bem, Mona, muito obrigado. A Mona sempre ela faz um resumão de tudo, né, Mona? Mas quando você falou, Mona, ali, né, claro que fazendo referência aqui ao que estudamos e a pesquisa, né, que foi feita daqueles que desencarnaram, né, e o grupo aqui, um dos grupos colocados aqui, é aqueles que foram por acidente e tudo mais, né? Só fazendo esse link aqui, que foi a Monique falou aqui em referência ao estudo, tá? Então, se você está acompanhando esse vídeo aí, não entendeu? Volta um pouco o vídeo, vê ali na própria leitura que está explicando isso, né? Mas é claro, né, gente? A gente tá lidando com esse tema já há um tempo, não só desde quando estamos estudando livros Mortos Não Morrem. A religião de Deus sempre levantou, como a Monique falou aí no final, essa bandeira de vanguarda nesses assuntos. E de nenhuma maneira a gente está aqui menosprezando o sentimento das pessoas, tá? Não é porque a gente reforça isso também. Eu acredito na vida após a morte, então um parente meu retornou à parte espiritual, meu esposo, a minha esposa, o meu filho. Não posso nem chorar. Não, se foi assim, tem que. É claro, né, gente? A gente tem sentimento. A gente tem, somos seres humanos também. Mas o irmão Paiva fala sobre isso, né? Não só aqui no livro, mas também em outros momentos. Ele fala a saudade, quando aberrante, né? Quando algo que extrapola todos os limites, aí é o prejudicial mesmo, né? E a própria ciência, a psicologia, fala sobre isso também. Então, é o equilíbrio das coisas. Por isso que, quanto mais, novamente, hein? Quanto mais entendemos das leis espirituais, melhor a gente passa por esses momentos. Não é mesmo? Agora, quanto menos conhecemos, né, das leis espirituais, quanto mais ignorantes somos, mais a gente sofre. Porque, na maioria das vezes, gente, a gente sofre porque a gente não entende. Então, o meu pai, ele deixou de existir porque ele morreu. Para quem não entende que a vida continua. A minha mãe sumiu, ela era uma pessoa boa, mas agora que morreu, sumiu. O meu filho, o meu amigo, não é isso. Então quanto mais entendemos, né, quanto mais
buscamos esse entendimento, melhor a gente fica. Inclusive, Mona, você me fez lembrar aqui, enquanto a irmã Nuceli vai se preparando aí, eu ia ler ontem na reunião em homenagem ao Anjo da Guarda, mas acabei não lendo, mas eu achei muito interessante. Pode, por favor, trazer seus comentários enquanto eu acho aqui, porque nesse livro novo que o irmão Bezerra de Menezes trouxe para nós, foi lançado no último dia 1º de julho, inclusive tem exemplares aqui na igreja de São José dos Campos. Você pode deixar aí nos comentários do vídeo, caso você queira, entre em contato com a gente aí. Mas esse livro aqui, ó, Reflexões sobre Jesus e suas leis. Tem uma parte que o irmão Bezerra de Menezes vai explicar como é que o espírito é acolhido no plano espiritual. Eu ia ler ontem na reunião em homenagem ao Anjo da Guarda, mas o tempo acabou sendo curto, mas vou trazer aqui para vocês. Enquanto eu vou pegando a página aqui, mãe, por favor, traga aí os seus comentários. Deus está presente, boa noite a todos, viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse trecho de hoje, né, ele é um trecho que traz, assim, para a gente, como você disse, né, é um trecho muito técnico, mas que vem trazendo para nós vários ensinamentos e para a gente entender aquilo que o irmão Paiva sempre fala, né, o que a religião intui, a ciência prova em laboratório. E a gente está vendo aqui que foi provado isso, inclusive, né, com tantos outros exemplos, mas vou citar aqui, como a gente está aí se preparando para essa viagem ao TBV, né, um dos exemplos está aqui, né, aconteceu lá para todos aqueles que estavam lá, que fizeram lá sua peregrinação ao templo, né, fizeram a espiral, tomaram da água da fonte. Assim como a gente já tem tantos depoimentos de pessoas que se curaram ao estar lá no templo, ao tomar essa água, e esse nosso irmão, ele pôde provar que realmente há algo diferente, né, lá no Templo da Boa Vontade. Por isso, né, que ele é conhecido como o Templo da Paz, né, o Templo do Ecumenismo Divino. Por quê? Porque lá o irmão Zarur, quando ele sonhou, né, quando ele pensou em fazer esse templo, ele disse que ele queria fazer um local onde acolhesse todas as pessoas, onde tivesse um altar onde todos pudessem orar da sua maneira, do jeito que a pessoa entende, do jeito que a pessoa acredita. E o templo está lá. Né? A gente vê pessoas como a Monique citou aqui, de várias religiões, e até aqueles que nem têm uma religião, mas que se sentem bem, sentem uma energia diferente quando lá eles estão caminhando pelos diversos ambientes. Né? E, como já disse há muito tempo o irmão Flecha Dourada, o Templo da Boa Vontade é um pedacinho do céu aqui na Terra, né? Por isso que as pessoas se sentem tão bem, e várias pessoas já deram vários depoimentos, mesmo não sendo religiosos, de sentir a presença, né, de uma espiritualidade, de algo além da matéria. Então, é isso. Então, a gente, como nós estamos caminhando, graças a Deus, para esses momentos, onde a ciência vai conseguir provar em laboratório que realmente a espiritualidade, a nossa vida continua, né? Que Deus, que é espírito, que ele existe e que todos nós caminhamos na nossa evolução aqui na Terra, né? Então, a gente fica feliz em poder ter esses estudos e o irmão Paiva, né, esse espírito generoso, ele não só vem trazendo para nós o que a religião nos traz sobre a nossa vida após a morte, como também os cientistas que já estão chegando nesta conclusão também. É isso aí, muito bem, irmã Nuceli. Eu achei a página aqui, gente. Eu achei isso extraordinário. E quanto aí deixa eu ver quem está aqui, a irmã Maria Nazaré. Irmã Maria, se ela quiser comentar aí, trazer seus comentários, mas eu achei que nesse livro que eu citei,
reflexões sobre Jesus e suas leis. Novamente, tem exemplar lá na igreja, tá? Quem quiser. Em Aguaí também tem, né? Tá lá, tem uns exemplares, é só você adquirir. Como ter, olha que interessante, gente. Como ter uma boa chegada ao plano espiritual. Gostaria de discorrer, diz o irmão Bezerra de Menezes, espírito. Gostaria de discorrer sobre um tema um tanto apavorante para muitos irmãos que não se encontram na faixa do Evangelho Apocalipse de Jesus. Há décadas, acompanhamos o desenlace de nossos irmãos da Terra. Muitos deles carregam expressões as mais diversas, da genialidade, da intelectualidade, de grande cultura, de muitos dons, mas sem o devido preparo para o desencarne. Está vendo a importância dessa nossa reunião? Nossa, irmão Rafael, quer dizer que a reunião no lar que o senhor transmite, mas não é isso. Meramente fazemos aqui o papel de divulgador desses, né, desses assuntos espirituais que são importantes para todos nós. Mas quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, participa dessas reuniões, nós estamos entrando na faixa do Evangelho Apocalipse de Jesus. Quando você, meu amigo, minha amiga, participa das nossas reuniões públicas, tá? É muito importante, tá, gente? Mas eu acompanho pela comunicação, sim, né? O irmão Paiva, ele fez, né, todo esse movimento de transmitir as reuniões também pelos meios de comunicação, como a TV, como a gente faz também pelo YouTube, mas o principal é você estar lá, presente. É lá que a gente recebe ainda mais, com muita mais intensidade. Então, o convite fraterno que a gente faz a você é que se programe, né? Temos reuniões aí todos os sábados, sempre nos 3 primeiros domingos de cada mês. Então, você tem várias oportunidades de participar presencialmente. O ideal seria em todas, mas a gente sabe que os compromissos hoje são grandes. Então, que tal se planejar, né? Que tal? Bom, eu vou participar das 4 reuniões, né? Vamos colocar aqui todos os sábados. Geralmente, cada mês tem 4 sábados. Será que eu consigo participar de 2? A do começo do mês, do final do mês? Será que eu consigo participar de 3? Ou será que eu consigo participar de 2 no sábado e pelo menos uma no domingo? Né? A gente vai se planejando, vai entendendo. Porque olha o que o irmão Bezerra de Menezes vai falar aqui. Daí, a importância de conhecer os assuntos espirituais e de praticar as boas obras, enquanto na Terra. São elementos vitais para assegurar uma boa chegada ao plano espiritual. Conhecimento e ação. Jesus já havia resumido isso muito bem no orai e vigiai. Quando Jesus lá atrás dizia orai e vigiai, ele está dizendo o quê? Orai. Buscai o conhecimento eterno. Não é só a oração em si. Vigiai, trabalhai, fazei o bem, crescei, no sentido das oportunidades, porque isso te prepara para uma boa chegada no plano espiritual. Veja que coisa simples, hein, gente? Não é nada mirabolante. Mas vocês perceberam aqui? Há décadas acompanhamos, eu achei isso fantástico, o desenlace de nossos irmãos na Terra. Então está falando aqui alguém que acompanha a humanidade há muito tempo. Muitos deles carregam expressões as mais diversas. Genialidade, da intelectualidade, de grande cultura, de muitos dons, mas sem o devido preparo para o desencarne. Ou seja, o ser humano se preocupa com tudo. Com tudo. Com tudo. Mas esquece do lado espiritual. Aí chega lá e vê que todo conhecimento material adquirido não vai servir de nada. Por quê? Estamos num outro plano. Adianta, gente, eu ter carta de motorista, dirigir bem o carro e, de repente, conduzir o navio? Não é porque eu sei dirigir carro que eu vou conduzir. Se você conduzir o navio.
É outro tipo de situação. O mundo espiritual, mesma coisa. Mas a religião de Deus, assim como diversas religiões, é claro, não só a religião de Deus, mas a religião de Deus nos dá a oportunidade de adquirirmos conhecimento espiritual e, com esse conhecimento, aplicarmos no nosso dia a dia, fazermos o bem e preparar. Se a gente tem alguma dúvida, ai meu Deus, né? Como o irmão Bezerra de Menezes coloca aqui, ai, como é que vai ser minha passagem no plano espiritual? Meu Deus, onde que eu vou? Tá aqui, gente. Novamente. Daí a importância de conhecer os assuntos espirituais e praticar boas obras. Orai e vigiai. Enquanto na terra. São elementos vitais para assegurar uma boa chegada no plano espiritual. Tá vendo? Simples, sem marabalismo, né? Sem, sabe, aquela coisa, sem charlatanismo, sem... Me fugiu que a palavra é essa. Sem enganar, né? Simples assim. Transparente assim. Vamos lá, irmã Maria Nazaré, quer trazer aí seus comentários? Minha irmã, fica à vontade. Seja bem-vinda, Deus está presente. Deus está presente a todos, irmãos. É o seguinte, irmão, a gente, presencialmente nas orações que a gente participa, é muito importante, porque a gente sente a energia, mesmo, não é a mesma que a gente sente quando assiste online, né? A presencial é muito importante, porque ali a gente está presente, está sentindo tudo aquilo que está acontecendo, a gente participa melhor, né? Então, nós temos que agradecer ao irmão Paiva, porque ele está nos preparando, né, para a gente entender tudo isso que está acontecendo, porque nós não sabemos nada. Então, nós estamos aprendendo e procurar entender, porque muitas pessoas falam, eu tenho medo de morrer, né? Como que vai ser? Eu tenho várias pessoas que falam, eu tenho medo de morrer, não sei como é que se vai sofrer, se não vai. Eu falei, Será que eu já escutei, irmã Maria Nazaré, só um adendo, eu já escutei de pessoas assim, e se eu ficar lá preso no caixão? Olha só, né? Que coisa, né? Então, as pessoas ficam apavoradas, né? Porque acham que quando morrer vai sofrer, o que vai acontecer. Simplesmente nós vamos mudar para lá, não vamos morrer, não é verdade? Porque a morte não vai acabar com o espírito, né? Tem pessoas que a gente sente, por exemplo, a minha mãe, quando passou mal, ela foi para o hospital. E ela foi assim muito tranquila, sabe? Ela olhou para mim assim como se estivesse despedindo, né? E ela foi para o hospital e quando uma das minhas irmãs entrou lá, que ela estava sendo atendida, e falou, mãe, tudo bem? Ela falou assim, eu só quero dormir. Eu vou dormir, só isso. Então foi assim um sono, né, que ela se transportou, ela fez a mudança dela daqui do corpo para o espírito, né, para o espiritual. Então, assim, ela não sofreu, ela simplesmente falou, não, eu vou dormir. E desencarnou, né? Então, foi assim, uma morte muito tranquila. Então, todo mundo fica, né, no velório, tudo chora, tudo apavora, né? Eu senti assim uma coisa tranquila. Ela estava em paz. A gente agradeceu, né? Porque ela foi uma mãezona para nós, né? Então eu assim teve uma morte, uma passagem tranquila, gente. E a gente, como a gente tem um pouco de esclarecimento, foi para que a gente vai sofrer? É só uma emoção, né, que a gente sente, né, a saudade, mas sabe que ela simplesmente mudou daqui para lá, né? Como sempre a gente fala, para Deus a gente não perde ninguém, né? Que se Deus chamou ela para lá, porque ela tem um compromisso maior, né? E para que a gente vai ficar aqui
sofrendo, reclamando, e, né, porque tem que acontecer, é uma coisa que é tão certa, né, que nós não temos assim uma previsão, ninguém sabe o dia que vai para o plano espiritual, né? Até tem pessoas que têm esse merecimento, mas nós não temos esse merecimento de saber, né? Mas agradecer a oportunidade que a gente tem, né, de estar com vocês e estar aprendendo mais, tendo mais esclarecimento, para que a gente possa estar preparado, né, para tudo que acontece. Muito bem, não, mas que lindo testemunho, é isso aí, né? E novamente, né, irmã Maria Nazaré? Ah, quer dizer que somos insensíveis? Não, não é isso, né? Como a irmã Maria Nazaré bem colocou. A saudade tem, o coração ali, às vezes vai ficar um pouco mais apertado, as lágrimas vão descer, mas não é de tristeza de que nós nunca mais veremos ou sentiremos a mãe, o pai, o irmão, né, Dona Maria? Na verdade, é o sentimento de alegria de ter convivido na Terra com alguém muito especial e de que nos encontraremos de alguma maneira. E de que a pessoa não sumiu, né? A morte não acabou, não apagou a vida daquela pessoa, de tudo que ela fez. A irmã Maria usou aí uma fala muito bonita, muito singela. Ela mudou de plano, mudou de uma situação física para uma dimensão totalmente espiritual. Por isso, gente, novamente, quanto mais entendermos essas questões espirituais, melhor trataremos, né, de todos os assuntos que nos cercam, né? Então, o irmão Rafael, com licença, sempre fala, né, quando eu estou presencial aí na igreja, o irmão Rafael sempre fala para mim, sua mãe está sempre ao seu lado. Não é verdade? Então, a gente sente, né, que sempre ela está do meu lado. Ela sempre acompanha toda a família, que ela pode ajudar, que está no alcance dela, a permissão que ela tem, ela está nos ajudando. Agora, nós temos que estar sempre, né, bem, para ela também estar bem, porque se nós ficarmos aqui chorando e reclamando, né, porque ela nos deixou, ela vai ficar triste. Ela não nos deixou, ela sempre mudou para um plano espiritual que ela tem merecimento. Nós estamos aqui ainda por quê? Porque nós não estamos preparados ainda para passar para o plano espiritual. Nós temos, como diz, uma agenda para cumprir, e se não cumprirmos bem, nós não vamos ter uma passagem também boa, né? Nós temos que fazer a nossa parte aqui e cumprir a nossa agenda da melhor maneira possível. Muito bem, Dona. Parabéns, parabéns, muito bom. Lindo testemunho aí para coroar aí o nosso estudo de hoje. Muito bem, Dona Maria, parabéns, né? As nossas palmas, a Dona Maria de Jesus, que é a mãe da nossa querida irmã Maria Nazaré, tá? Com certeza recebe aí no mundo espiritual a nossa vibração. Muito bem, gente. Olha, que estudo, né? A gente fica sempre feliz porque os estudos, eles são sempre agregadores, né? A gente sai com uma outra vibração. Então, eu e minha família aqui, a gente agradece demais, tá bom? Quem puder aí abrindo a câmera, né, para a gente fazer aquela foto, para a gente fazer a nossa foto, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês duas coisinhas. Primeiro, um material que chegou agorinha, tá, gente? Agorinha mesmo. Então, a campanha da Boa Notícia na Velocidade dos Fatos, o irmão Paiva acabou de compartilhar essa fala aqui com a gente. Olha que bonito, gente. Fraterna recomendação do irmão Paiva para fortalecer a alma e a disposição no bem. Primeiro ponto, jamais esquecermos do bom pastor, Jesus, o Senhor da paz. Segundo ponto, ler e estudar o Santo Evangelho do Cristo de Deus, consoante João, capítulo 10, tá bom? Então, já fica aí a dica para durante a semana
trazermos este estudo. O capítulo 10º do Evangelho de Jesus segundo João fala justamente do bom pastor, né? Jesus, o bom pastor. Então, fica aí já a recomendação, né, para iluminarmos a nossa semana, tá bom? Uma outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês, gente, em um minutinho, tá bom? As atividades aí que a gente vai ter na Religião Divina nesse mês de julho, tá? Vamos lá? Olá, Deus está presente. Fique ligado nas atividades e promoções em prol à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo de São José dos Campos. Participe! Começamos com a nossa tradicional Tarde Fraterna Digital. Anote aí na sua agenda, é dia 16 de julho pelo Skype a partir das 15 horas. Muitos prêmios e você já pode garantir a sua participação. E também teremos mais uma edição do nosso Arraial da Boa Vontade. Sim, dia 29 de julho, sábado, após a reunião da comunhão com Deus. Comidas típicas, muita animação e, claro, contamos sempre com a sua participação. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, tá aí então as atividades, né, para que você possa participar e ajudar a religião divina, tá bom? Mais informações, pode procurar a gente aqui, a gente vai ter o prazer de informá-los. Muito bem, gente, vamos fazer a nossa foto e hoje eu vou trazer aqui uma prece especial, tá bom? Então vamos lá? Só quero falar um pouquinho com a Monique. Ah, sim, irmã Edith, pode falar, claro. Monique, é para você. Parabéns para você, você mereceu renascer. Entre tantos e outros, você mereceu renascer. Tenha fé nessa vida e na vida futura também, que os anjos do céu te prometam a luz que convém. Tudo para você. Ei, parabéns, parabéns. Vamos então fazer a nossa foto? Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus! Aí, muito bem. Muito bem, gente. Então, para finalizarmos aí a nossa reunião de hoje, quero agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo, tá bom? Ó, quiser se manifestar, pode abrir a câmera, o microfone aqui, o espaço é aberto para todo mundo, tá? Quero agradecer quem está assistindo esse vídeo aqui, né, gravado, após aqui a nossa live. Para a gente terminar, vamos a uma oração muito singela, em homenagem a todo mundo aqui. Vamos lá? Isso mesmo, grandes atividades, né, Alice Tereza? Alice Tereza está aqui hoje, gente, fazendo parte aqui do grupo da transmissão, né, participando aqui com a gente. Inclusive, a gente quer agradecer a todo mundo, né? A Miriam, o irmão João Paulo, ao jovem casal Danilo e Thaís, né? Vamos participando aqui, levando essa transmissão até você. Vamos homenagear, então, nossos anjos da guarda, Alice? Sim? Santo anjo do Senhor, excelência, guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Se que me leve em quatro, confirme no mini. Amém. Amém. Nossas palmas, gente, aos nossos anjos da guarda. Essa linda oração católica, né, que a mamãe ensinou, não é mesmo? E a saudosa irmã Idalina Cecília de Paiva, mãe do irmão mais, ensinava a ele, a sua querida irmã, né, essa oração em homenagem aos anjos da guarda. Parabéns, hein? Então, com esta linda oração e com tudo que nós aprendemos hoje, vamos fazer juntos a nossa saudação de paz e de boa vontade. Você me ajuda, Alice? Então vamos lá. Deus está presente E fica Jesus em nossos corações para sempre. Palmas para Jesus. Até mais, gente. Viva Jesus! Pronto, tá aí. A prece especial para quem acompanhou ontem a nossa transmissão.
pode ver ao vivo, né? Então, minha gente, que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, as nossas palmas. E a Monique, mais uma vez, parabéns, tudo de bom para você, tá? Obrigada, Dona Dedinha. Gostei dessa música, viu? Obrigada de coração. Você sabe que eu te amo muito. Beijo. Beijo para vocês. Amo todos vocês. Parabéns. Tchau, gente. Irmão Olívio, irmã Maria Nazaré, pessoal de Aguaí, irmã Neidi. A irmã Isilda, né? Eu tenho quase certeza que a irmã Isilda está por aqui também. Ela sempre acompanha. Obrigado também. Valeu demais, gente. Fiquem com Deus. Boa semana. Viva Jesus. Saiu do lugar aqui, ó.